De Maradona. Foi legal, né? Fala, galera. Mais um Movecast 18. A galera tava achando que não ia sair Movecast esse mês, hein, bicho? Daí não, tem que sair todo mês, é compromisso. Hoje, um convidado especial, voltando em Terras Prudentina aí. Ele vai contar a história aí que ficou um tempo fora, voltou. Logo agora, quando eu fiquei sabendo, né, o professor Fábio Lira, que falou, o Fabrício tá voltando. Eu falei, cara, um convidado com certeza pra vir bater um papo aqui de qualidade com a gente, né? Que eu falo ao Fabrício aqui, falando não, mas é só que eu chamo pessoas assim que tem um conteúdo mesmo, que fala a verdade, na ciência mesmo, nada de achismo, então eu tenho orgulho de bater no peito aí que só vem cara, vamos no perdão da palavra, cara foda aí. Seja bem-vindo, Fabrício. Muito obrigado por ter aceito o convite na hora que eu falei, já aceitou, vamos marcar o dia. E assim, é até prazeroso quando o cara gosta do que faz, é o que eu falo, é na hora que aceita aí. Seja bem-vindo aí, Fabrício, ao Movecast. Muito obrigado, Rena, pelo convite. Primeiramente, boa tarde a todos e a todas. Muito legal estar participando desse podcast, Movecast, né? E parabenizá-lo também pela iniciativa de estar criando esse canal para que a gente possa trazer, como você falou, né, um conteúdo que a gente estuda na academia de verdade, o que a literatura nos traz de respaldo, a ciência nos mostra aquilo que funciona ou não funciona dentro do mundo do treinamento resistido. Então é muito legal a gente conseguir trazer esse conteúdo de uma maneira de fácil compreensão, para que a população em diferentes idades, diferentes públicos, possa ter alcance e chegar essa informação de qualidade até eles. Então, parabéns e muito obrigado pela oportunidade. Eu que agradeço ter aceito aí o convite. Fabrício, conta aí um pouquinho a história aí, onde começou, fez a faculdade, todos a sua linha de pesquisa, onde você estava, agora voltando para Prudente, que é legal, galera, saber aí, esse profissional, você voltando aí. Sim, então eu sou egresso da Unesp, né? Fiz minha carreira acadêmica na Unesp, mestrado, doutorado, pós-doutorado na Unesp de Presidente Prudente. Depois passei num concurso na Universidade Federal do Piauí, no campus de Teresina, na capital. Fiquei lá aproximadamente 6 anos e agora tive a oportunidade, né, de retornar para a Unesp de Presidente Prudente como docente. Então, motivo de orgulho também para mim, né, tá voltando para casa, próximos dos amigos, né, da família e também a oportunidade de estar sendo professor onde eu me formei, né? Então é muito gratificante. Nós temos o grupo de estudo e pesquisa em imunometabolismo do músculo esquelético e exercício, onde nós estudamos os efeitos do treinamento resistido em diferentes contextos e diferentes públicos também. Então nós associamos com suplementação esportiva, verificamos o que potencializa os ganhos de força e massa muscular, o metabolismo, a inflamação. E fica aqui desde já o convite para quem quiser saber mais, né, participar das reuniões do grupo que ocorrem toda semana. Entre em contato, adiciona no Instagram, segue a gente, mande no direct e vai ser um prazer. As portas estão abertas, as pessoas acham que é somente para o público interno da Unesp, mas não, né? Profissionais da áreas de saúde, áreas afins, são bem-vindos a participar, se aprofundar no estudo do treinamento resistido e quem sabe até fazer um mestrado, doutorado, seguir carreira acadêmica também. Que legal, legal o convite. Às vezes o pessoal acha que é só pro professor de educação física, né? Mas englobando todo mundo aí, todos os profissionais da área da saúde, né? Sem dúvida, enriquece muito mais as nossas pesquisas, as discussões, né? Então, quando a gente tem um nutricionista, fisioterapeuta, médicos, psicólogos, a gente consegue trabalhar interdisciplinarmente e ampliar, sim, os nossos, né? Deixar mais robustos nossos trabalhos, né? Fabrício, né? Já até aproveitando, linkando aí do assunto, já é semanal? Como que é o... Isso, a reunião ocorre semanalmente, aí as pessoas participam dos projetos de pesquisa. Se pretender seguir carreira acadêmica, a gente escreve um projeto, né? Se prepara para o processo seletivo do mestrado, doutorado. Mas independente, às vezes a pessoa não quer seguir, mas quer trabalha na área, quer se aprofundar, quer estudar,
né? Às vezes na correria do dia a dia a gente não tem tempo de sentar ler um artigo, vai lá, discute o artigo, se aprofunda, se apropria, né? O que tem de mais atual na literatura. Então a gente está fazendo essas reuniões, a priori são às quintas-feiras, mas né, cada semestre a gente vai ajustando de acordo com o melhor horário para todos. Legal, hein, galera? Dica importante vamos. Às vezes a gente fica muito acostumado também agora, Fabrício, tudo é internet, cara. Tira esse calor que é fazer um grupo de estudo presencial, isso é muito importante aí pra. Fica a dica aí para os profissionais da saúde aí que você voltando, montando um grupo de estudo, vou até deixar depois na legenda aí Legal. para reforçar aí. Sim. Sucesso aí sempre, com certeza vai ter. Fabrício, quando eu pensei também em chamar você, logo veio o primeiro assunto, que é a Fabrício Treinamento Resistido, que a gente lembra muito, né, sua linha de pesquisa, uma das nossas fortes. Eu queria que você resumisse, falasse aí o que seria esse treinamento resistido, para quem quais os benefícios. Sim. Então, o treinamento resistido é quando a gente impõe nossa musculatura esquelética a vencer uma carga, né? Por isso que o treinamento de resistido. Também chamado treinamento de força, treinamento com pesos, né? Então, tem vários sinônimos, mas o treinamento de resistido é o que a gente vem mais utilizando. Vencer essa carga não necessariamente é com pesos de máquinas, né? As pessoas confundem muito por conta do treinamento com peso. A musculação é o que viralizou. Mas o próprio treinamento com peso corporal é um treinamento resistido, com cordas elásticas, né, terabands, halteres e os equipamentos de musculação. Né? Cada dia a gente tem equipamentos mais sofisticados. Então nós temos uma gama, tá, de possibilidades para possibilitar os ganhos de força muscular, que é aí uma dos desfechos, né, das adaptações provenientes do treinamento resistido, que é o que a gente vai estar mais discutindo hoje. Tá? Então nós temos inúmeras, melhorar perfil glicêmico e etc, etc. Mas os ganhos de força e massa muscular, para isso que o pessoal da estética, atletas, eles buscam mais o treinamento resistido. Entendi. Às vezes confunde mesmo, a gente pensa, o treinamento resistido só é com peso, né? Falar, foi até então, ó, que nem tem um livro aqui, eu até lembrei, um exemplo, treinamento funcional, do Maurício de Arruda e o Coraúce, que ele fala bastante, treinamento funcional resistido, aí que é com Sim. Caceras Benz, as coisas, né? Porque a gente linka muito o pessoal, né? Então é interessante você falar isso. O Fabrício, tipo, no treinamento resistido, assim, de uma maneira geral, se você falasse, quais os maiores erros que você vê, assim, na prescrição? Olha, Renan, eu acho que o maior erro é a generalização da prescrição. Então, eu trabalhei muito tempo em academias também. As academias que eu trabalhei, graças a Deus, a gente podia fazer uma prescrição individualizada, fazer uma boa avaliação física, direcionar a prescrição. Né? Você tem estúdio, você trabalha com treinamento personalizado. Não estou dizendo que tem que ser personal, academia de personal, etc. Estou falando quando a gente generaliza. Por exemplo, pegar o treino para criança, aplicar para o idoso e vice-versa, para o adulto, como se aquele treino desse certo para todo mundo, sem levar em conta a individualidade biológica de cada um. Eu acho que hoje, ainda muitos lugares, sabe, fazem aquela receitinha de bolo que é que aquele treino dê certo para todo mundo. E nós sabemos que, às vezes, o mesmo treino aplicado em mim e você, nós vamos responder de maneira diferente. Né? Talvez você responda muito bem a um alto volume de treinamento e eu responda melhor a um baixo volume de treinamento e uma maior intensidade. E está tudo bem. Né? Mas a gente precisa achar esses pontos, né? Lógico, colocando em prática. Por isso que a ciência tem que ser levada à prática. Nossas pesquisas são todas aplicáveis. Né? O que é melhor? Alta intensidade ou baixa intensidade? Pausa curta ou pausa longa? São coisas que a gente vê na academia. Né? Não estudamos modelos animais. Então, são seres humanos. Mas esse eu acho que é o maior equívoco hoje, ainda na área da prescrição, a gente querer generalizar. Né? Achar que a receitinha de bolo vai dar certo para todo mundo. Ou eu pego uma revista X, pego o treino que fulano falou que foi campeão com aquele treino e eu vou aplicar para mim. E aí você vai na academia e vê pessoas 15, 30, 50 anos usando o mesmo treino, achando que vai ficar daquela forma. Então ainda há muitos mitos, além de outros, né? Mas eu acho que esse é o principal, ao meu ver, né? O maior equívoco, assim. Equívoco do treinamento, né? Eu acho que não só do resistido, né, Não, cara? não só do resistido. A gente vê muito
A gente pode ver assim, o pessoal fala muito do CrossFit hoje em dia, né? Que às vezes aqueles aulões todo mundo treina igual. Tem que tomar muito cuidado, né? O grande problema é o controle de carga, né? Então você coloca todo mundo em um box. Não vou aprofundar no CrossFit, mas Sim, assim, nada contra, mas coloca várias pessoas. É difícil você monitorar como se você colocasse no equipamento, eu ajusto o equipamento, o encosto, a altura, ponho o pezinho e falo para você, faça X repetições. O controle é mais fácil, né? Não tirando o mérito das demais aulas, de sim, dança e sim. etc. Mas o controle, ajustar a carga ali é muito mais fácil, né? Então, as pessoas que trabalham com CrossFit têm um conhecimento mais aprofundado e conseguem dosar um pouco mais a carga. Mas, sem dúvida, é mais complexo do que na sala de musculação, por exemplo. Isso, Né? depende muito mais do professor em si, né? A gente fez até um podcast, foi o antepenúltimo aí que fez com o pessoal do CrossFit, né? Eu falo, cara, demanda muito, tem que ficar em cima, né? E é muito importante, né? Ô Fabrício, daí quando pensamos em treinamento resistido, quais as variáveis mais importantes, assim, para o ganho de massa, de força? Essa é uma excelente pergunta, Rena. E nós estudamos bastante as variáveis de treinamento, as implicações das variáveis. Né? Isso é uma dúvida de muita gente. Então a pessoa, nem todo mundo quer ganhar massa muscular. Isso é uma coisa importante. As pessoas, alguns querem ganhos de massa muscular, ficar um bodybuilder. Outros, às vezes o idoso, quer saúde e manter a força muscular. Porque de repente para ele é mais importante levantar de uma cadeira do que ter um físico atlético. Tudo bem? E tem variáveis que elas são mais determinantes para os ganhos de força e outras mais determinantes para o ganho de massa muscular. Então hoje, o que nós sabemos, né, que a literatura deixa mais claro, que quando nós pensamos em aumentar a força muscular, a carga é importante. Quando eu falo carga, eu falo intensidade do treino. Então, só para a galera que não é muito familiarizado, eu vou lá no equipamento, coloco peso, carga externa, ponho 100 quilos, 200 quilos, 300 quilos, estou aumentando a carga, estou aumentando a intensidade. Tá? Então, a pessoa que quer ganhar força, treinar com carga elevada, próximo do máximo dela, é muito importante. Esse é um ponto. Para o indivíduo que quer ganhos de massa muscular, a carga não é o mais determinante, e sim o volume do treinamento. E quando eu falo em volume, eu falo em quantidade, que pode ser manipulado de várias formas. Número de repetições, número de séries, número de vezes por semana, etc, etc. Tudo isso, quando eu multiplico, eu tenho um volume total na semana. Tá? Então, aumentar o volume semanal impacta diretamente nos ganhos de massa muscular. E aí eu tenho essas diferentes formas de eu manipular. Então, se eu vou até trazendo uma questão da frequência, né? É melhor eu ir 2 dias na semana, 3 dias na semana, 1 dia na semana. Se eu for 1 dia na semana, treinar peitoral, ou for 3 e fragmentar meu treino de forma que ambos fiquem com o mesmo volume, não tem diferença. Então, por exemplo, eu vou segunda-feira, faço 3 exercícios de peitoral. 3 séries, 3 exercícios. Beleza? Você vai segunda, quarta e sexta. Só que você faz uma série por dia. Concorda que eu e você, no final da semana, treinamos o mesmo volume. Tudo bem? Sim. Não vai haver diferença para os ganhos de massa muscular. Agora, se você for 3 vezes e treinar 3 vezes maior volume que eu, que fui um dia, aí sim vai ter diferença. Aí vai impactar mais nos ganhos de massa muscular. Deu para entender? Sim. Então, É interessante isso, né, cara? é bem interessante. Porque as pessoas acham que tem que. Talvez ele vai. Só tem um dia. Treine um volume maior. É, Eu vou conseguir fragmentar. Por isso que volta na minha primeira fala. Eu entender qual a sua disponibilidade, quantos dias você vai. Eu não posso assumir que você que treina 7 dias na semana vai fazer o mesmo treino do outro que vai fazer 2 dias. exato. Entendeu? Então, por isso que uma anamnese é fundamental, uma avaliação é fundamental. Eu não posso chegar dando um treino do meu cliente para você treinar, entendeu? Então é isso. As demais variáveis, pausa e frequência semanal, elas são importantes, mas não são as determinantes, as principais.
Então, as principais, o volume explica em 50% os ganhos de massa muscular. Então, eu tentar ganhar volumes semanais, aumentar isso progressivamente é importante, se eu quero ganhar massa muscular. Agora, se eu quero ganhar força muscular, a carga passa a ser importante. Treinar 75, 80, 90% de um RM, né? Próximo do meu máximo. Isso é bastante importante. E lógico, tem outras, né, ingestão de proteína, tal, a gente não vai entrar nisso nesse momento. Tem outras variáveis importantes, mas essas duas são as principais. É isso que você falou, é interessante, às vezes. Você conhecer o aluno. É, e eu tenho vários alunos assim, que tem uns que às vezes viajam, ficam muito tempo fora. Eu atendo bastante pessoal do agro ali, um pessoal que viaja muito lá de uma empresa da minha cidade. E sempre eu pergunto, vai viajar essa semana? Não vai. Porque às vezes o cara, ó, treina segunda, vai treinar só na sexta. E tipo, na segunda, um aluno meu, vamos colocar de 8 anos, eu conheço o cara, vamos lá, de cabo a rabo, eu sei limitação dele, eu dou um pega. Sim. Não pega na Vai segunda. dar uma janela maior. Isso, pra dar uma janela maior. Daí se o cara não vai viajar, eu falei, aí vai viajar, semana todo dia. Daí, pô, Já dá para eu fracionar mais. fracionar mais. É exatamente isso, cara. É perfeito isso, essa colocação sua. E é o feeling, né? Eu acho também do profissional de Com educação, do certeza. personal trainer ali, né, cara? Pegar. E dá muito certo isso. Eu faço muito isso. Às vezes na segunda você sempre pergunta, vai viajar? Não vai? Ou você vai correr amanhã? Se não vai, então, cara, você tem que ficar sabendo. É o que você falou. É a anamnese também, né? Não só uma geral, mas você tá Dia a dia. perguntando. Do Dia a dia a dia, dia é a mais sim. importante, Com viu, Fábio? certeza. E o pessoal tem. Peca muito nisso. Eu sempre comento, cara. Eu gosto de conversar todo treino. Meus alunos chegam, eu falo, e aí, sentiu dor? E aí, como foi? Pegou mais? Eu não sei, se eu tô vendo que, ó, o outro treino eu peguei mais o tríceps. Deu um pega ali, Sim. sentiu. Os caras falam, mais ou menos, foi igual. Conversando, né? Fora as variáveis, controlando ali, cara. Interessante, muito interessante isso que você falou. Hashtag vida real, né? A gente tem Isso. que ver o que está acontecendo no dia a dia mesmo, né? Tudo que eu estou falando aqui é baseado na ciência, mas a gente tenta levar, como eu falei, para a prática, porque não existe ciência sem prática e prática sem ciência, né? E esse feeling do dia a dia, essa troca com o aluno, ela é fundamental para você direcionar, né? Aquela sua avaliação, a gente faz a diagnóstica, aquela que ocorre durante o processo e a final, né? Então é fundamental. Legal. Ô, Fabrício, entrando para idosos, né? Melhor idade aí. A importância do treinamento resistido para esse público, cara. Sim, é importante frisar a importância do treinamento ao longo da vida, Sim, tá? exato. Então, para vocês terem uma ideia, a partir dos 20 aos 30 anos é nosso pico de massa muscular. A partir daí, uma pessoa sedentária, ela vai ter uma perda de até 10% por ano, por década de vida, e vai perder. Isso vai acontecer, tá? Comprovado isso, né? Sedentário. Sedentário. O sujeito que treina, ele reduz para 5. Nossa, olha. É Galera, metade. os alunos aí, ó. Olha isso, hein? Então, ele reduz para 5%. Se eu faço treinamento de força, vou fazer ingestão proteica adequada, isso pode cair ainda mais. Então, a ideia é você prevenir, né? Não vai começar a treinar aos 80. Você vai começar a treinar ao longo da sua vida, para que essa perda ela seja menor, né? Isso é o mais importante. Quando nós pensamos no idoso, e é importante frisar, o idoso saudável, tá? Aqui eu estou falando ainda, né? Porque na doença ainda existem ainda mais lacunas, mais incertezas. Mas o idoso saudável, ele pode treinar com cargas elevadas também. Então, se ele quer ganhos de força muscular, ele pode treinar, igual eu falei, 70. É lógico, você vai começar 60, 70, 80, mas ele pode chegar. A gente fazer teste de 1 RM com as mulheres na pós-menopausa com 70 anos, tá? Então, tudo bem. Não tem problema, desde que não tenha problema articular, tá? Tô falando de idoso saudável. Ok, mas uma das valências que o idoso mais perde, eu acompanhei as mulheres durante o meu doutorado, treinava elas por 4 meses e acompanhava elas durante 1 ano. O que acontecia com a massa muscular, com a gordura, a gente fazia densitometria óssea, que é um exame de imagem com alta precisão, tá? Vários testes de desempenho. Muitas vezes as pessoas elas estão muito preocupadas com a gordura corporal. Eu não estou falando que não é para ter importância. Só que esquecem a massa muscular. E o que nós observamos ao longo do tempo? Que elas não tinham, elas melhoravam durante o treino,
elas não tinham um reganho de gordura tão rápido. De novo, trazendo para as mulheres, tá? Elas eram ativas, caminhavam, faziam serviços de casa, elas mantinham a gordura conforme elas acabavam o projeto. Porém, a massa muscular delas, em 6 meses, já caía bastante, até antes, e voltava ao que elas estavam antes do treinamento. E o que nós mais precisamos, por exemplo, para levantar de uma cadeira? Força de membros inferiores. E foi a primeira onde elas perderam mais massa muscular, nos membros inferiores. Então, a força é uma valência extremamente importante para o idoso. E uma que ninguém não, né? Muita gente não dá atenção e que é extremamente importante, que a gente perde primeiro quando envelhece, é a potência muscular. Que é a capacidade de eu liberar a força numa curta unidade de tempo, né? Então, isso é muito usado para a galera lembrar um exemplo no atletismo. A pessoa tem que pegar um disco, um peso, ela não tem que ficar levantando o disco e o peso, ela tem que arremessar o mais longe que ela puder. Então, ela libera uma carga o mais rápido que ela pode, certo? Para mandar o implemento o mais longe possível, certo? O idoso, quando ele vai cair, ele precisa se segurar. Exato. Então, ele precisa liberar aquela força numa curta unidade de tempo. Esses disparos neurais, eles não ocorrem tão rápido no idoso. Ele vai perdendo isso ao longo do tempo. E aí, eu peço que todo mundo tente resgatar quem treina potência com o idoso. Muito difícil, cara. Muito difícil. Poucas pessoas estão treinando isso no dia a dia numa academia. Você observa muitos treinando força, ou até resistência de força, né? Fazendo mais repetições, menos carga, por medo, por insegurança. E a gente precisa pôr velocidade nesses treinos. Então, por exemplo, ele vai levantar 5 vezes da cadeira, levanta rápido, senta devagar, levanta rápido, senta devagar. Eu treinar esses disparos, só que eu não posso começar com 70, com 80 anos. Eu preciso vir treinando a potência. Isso é uma variável extremamente importante para o idoso. Que legal você ter falado isso, cara, da potência. Muitos não dão muita ênfase para isso. Não dão. Eu tenho até já comentei aqui, o vô da minha esposa, posso falar, ele teve uma lesão muito grave, que ele tava tomando banho e ele caiu. Tenho quase certeza que eu falo pra minha esposa que vai perdendo, foi um pouco ali, vamos dizer, a gente fala o reflexo, mas é a potência, né? Perfeito. Cara, às vezes, se tivesse treinado ali, não podia. Graças a Deus, ele fez uma cirurgia muito séria, tá bem e tal, mas poderia ter prevenido, cara. A gente vê. Sem dúvida. É muito interessante isso da potência. Depois é um tema que dá pra abordar muita coisa, cara. Muita coisa. Muita Porque aí coisa. tem no esporte, tem para reabilitação, tem vários contextos, né? Sim. Sem dúvida. Muito importante. No envelhecimento também, se você, pelas pesquisas que vocês estão aí, teriam um mínimo, um máximo não tem, né? Para eles treinarem, chega ali na melhor idade, como que é isso? Sim, Vocês... os guidelines, que são os guias do American College of Sports Medicine, eles recomendam para idoso, e de novo, o idoso para a saúde, é o que a gente está falando aqui. Sim. Porque aí tem as particularidades, cardiopata, diabético, entra em outras prescrições, tá bom? Mas para a saúde, o idoso é recomendável pelo menos musculação, né, treinamento resistido, 2 a 3 vezes por semana. Se eu, Fabrício, costumo falar, se você tem a possibilidade de treinar todo dia, poxa, treina todo dia. A sua prescrição vai ser diferenciada, porque vai fragmentar, vai dar ênfases maiores em alguns agrupamentos, vai ficar um treino menos, né, com menor duração. Ao invés de você ficar lá, de repente, 1 hora, você fica com 40 minutos, 30 minutos. Essa é o que a gente recomenda. Você se alimenta todo dia, você tem que gastar todo dia também, não é verdade? A gente tem até um livro, o Sedentarismo, eu, o professor Fábio Lira, a professora Bárbara, nós muito legal, coordenamos o livro Sedentarismo, depois nós escrevemos Obesidade, tá? E já estamos delineando o próximo, que a gente pretende trabalhar possivelmente com doenças metabólicas e neuromusculares. Estou dando aqui a informação em primeira mão para vocês. Mas, então, o que a gente quis trazer nesse livro Sedentarismo? Hoje em dia, Rena, as pessoas até está mudando bastante, estão ficando até idosos muito ativos. Você vai numa academia, hoje mudou muito comparado a 10, 15 anos atrás, você não via tanto idoso. Não. Hoje já está mudando, né? Graças a Deus. Porém,
As pessoas acham que por elas irem na academia 40 minutos, 1 hora, ela pode, o resto do dia, ficar sentada no celular. Então, a gente fala que o comportamento sedentário, ele é muito elevado. Então, eu vou dar um exemplo. Eu treino 1 hora por dia. Só que eu passo 10 horas no computador. Mais 1 hora sentado para almoçar, para jantar, assistindo uma televisão, 8 horas dormindo. Então, eu passo quanto tempo sentado em comportamento sedentário, como nós estamos agora, aqui, só que treinando apenas 1 hora. A conta não fecha. Tá? O seu gasto energético ele não vai suprir o quanto você está ingerindo. E aí você começa a ganhar gordura corporal e também a fraqueza muscular. Porque às vezes a pessoa só faz uma caminhada, ela não faz um treinamento de força, não é verdade? Então, a gente tem sugerido, além de treinar, manter-se ativo. Tá? Tentar quebrar o tempo sedentário. A gente fala quebra, então, vou levantar, pegar um copo d'água. Estou quebrando esse tempo sedentário. Isso também é importante. Né? Não só para o idoso. Padaria. Exato, não só para o idoso, mas para o adulto, jovem, para toda a população, crianças e adolescentes. Então, quebrar o tempo sedentário é importante. Quanto mais quebras eu tenho no dia, melhor. Quanto mais eu acumulo tempo sedentário, comportamento sedentário como nós estamos agora, pior. Tá? Tem países trazendo já limites de tempo de TV para criança. Você tem que assistir menos de 4 horas por dia, para não ficar muito tempo sentado. Então, eu estou trazendo esse aspecto do sedentarismo para falar que a gente tem que permanecer ativo. E o idoso, né, voltando à pergunta, ele tem que treinar, mas também não pode o resto do dia ficar lá sentado lendo jornal, vendo TV. Ele, né, tem que pensar nesses momentos de estímulo, de permanecer ativo. É muito legal o que você falou dessas quebras, né? Eu tenho bastante mania não, né? Que é normal, de andar a pé lá em Santo Anastácio, né? Eu moro em uma cidade menor, né? Eu consigo 2 quilômetros do meu estúdio para minha casa, 2 quilômetros. Demoro, cara, uns 20, 25 minutos. E, vou muito a pé, vou muito. Às vezes deixo o carro com a minha esposa e ando muito a pé. Cara, é muito... E além de... É importante e é gostoso, cara. Eu falo, é gostoso, não. E às vezes o pessoal sempre fala, quer carona? Não, pode ir. O pessoal acostumou muito também, tudo com carro, na verdade. E olha que eu tô numa cidade pequena, Prudente, outras cidades maiores, né? Mas essa questão de quebrar mesmo e pro idoso é muito bom, né, cara? Ir na padaria, ir no mercado, né? Tem a parte social também, extremamente Isso. importante. Mas na questão do dia ainda, então as recomendações trazem 2 a 3 vezes por semana que inclua o treinamento resistido. Se você puder colocar mais, ótimo. Mas para você ter uma ideia, né, não é nem o foco da questão do perfil glicêmico e tal, mas um treino de musculação, ele aumenta a captação de glicose em mais de 40%. Então imagine um sujeito que é diabético. Ele faz um treino e capta aquele açúcar do sangue, só para a galera entender aqui, muito mais fácil. Aumenta a sensibilidade e a ação da insulina. Então a glicose ela vai ser captada para dentro do músculo e você vai utilizá-la. E isso permanece até 48 horas. Então eu daria um estímulo, captaria mais glicose. Depois, dia sim, dia não, eu treino de novo, vou captar mais. E depois, então, segunda, quarta e sexta, estou dando um exemplo agora, trazendo para uma situação de doença, que é o diabético. Meu pai é diabético, eu falo isso para ele. Se você colocar segunda, quarta e sexta, é um remédio, além do remédio que já toma, obviamente. Isso. Né? É uma forma de tratar não farmacológica, saudável e o exercício que não causa efeito colateral. Então, isso é o mais legal. Então, estou extrapolando aqui o quanto é importante, né? E para populações doentes também, já que o nosso tópico de hoje é na saúde e na doença, para que as pessoas também que têm comorbidades busquem o treinamento, né? Porque antes existia muito mito, não pode fazer para cardiopata, para criança, e hoje caiu por terra isso. Né? Então, a criança pode fazer, o cardiopata pode fazer o treinamento resistido, desde que a prescrição direcionada, individualizada, de acordo com a comorbidade que aquele sujeito tem. Terminei, na verdade, de ler aquele, não sei se eu vou falar Medicina do Amanhã. Já ouvi falar. Cara, o médico até
peitou mesmo, ele fala muito do problema da indústria farmacêutica no Brasil, né? Se eu não me engano, os dados lá que tem, que o Brasil é o segundo ou terceiro país que mais consome remédio, né, cara? Ele falou, cara, tem coisas que o pessoal até não fazendo uma crítica, né? Falando, alguns médicos, eles preferem já fazer aquela receita, fazer medicação, do que achar o problema, a raiz, né? E ele fala muito disso daí, cara, tem que achar a raiz, cara, vamos colocar ele pra caminhar, vamos depois pra academia. E é muito linka tudo isso, né, cara? A gente está entrando bastante nos estudos de saúde mental também, e o Brasil está entre os três no ranking com mais número de ansiosos. Entre os 10 com maiores sintomas depressivos. Olha. Então, tudo isso que a gente está falando aqui, né? Trazendo uma questão de saúde, hoje todo mundo tomando remédio para ansiedade, depressão, essa vida louca que a gente tem, correria, muitas incertezas, tudo isso gera um estado de ansiedade. E a gente tem focado agora nos benefícios do exercício físico, né? De força, o aeróbio, e focando também na saúde mental de atletas. Então a gente tem uma linha do treinamento resistido e uma linha focando nessa parte da saúde mental. E é isso, o exercício é um remédio, né, que não tem efeito colateral, que todos podem utilizar e procurar bons professores, né, para fazer um bom acompanhamento e, sem dúvida, vai ter bons resultados também. Legal. Ô, Fabrício, daí mudando um pouquinho de assunto, no treinamento, uma sessão, você poderia, tipo, comentar se teria uma restrição assim, tipo, quando a gente utilizar exercícios na máquina, com pesos livres, indiferente, quando você recomendaria, você já até falou, né, às vezes, o que eu falo pro pessoal, qual a diferença da máquina, do peso livre? Fala, pessoal, às vezes, se você tá com personal, cara, é mais fácil para você ver, com peso livre você consegue. Às vezes, se tiver um público muito grande, por isso que às vezes academias muito movimentadas vai pra máquina, que o movimento próprio ajuda, né? Mas queria que você comentasse aí se tem alguma diferença, como que é. Sim, então vamos lá. Numa sequência, se a gente pensasse do mais simples para o mais complexo, a gente faria o seguinte: máquinas, que são exercícios articulados ou convergentes, que a gente chama, barras e depois pesos livres, os halteres. Essa seria a lógica. Mas tem um porquê disso, né? Então vamos imaginar aquela criança ou adolescente ou idoso, uma pessoa que nunca treinou. Ele chega na academia, ele ainda não tem, a grosso modo a gente fala consciência corporal, tá? Mas nós não temos neurônios inervando fibras musculares. Quando o neurônio inerva uma fibra muscular, a gente tem uma junção neuromuscular para fazer a contração. Tá? Pessoas que estão iniciando não têm tantas conectividades assim. Conforme ele vai treinando, ele vai aumentando os números de junções neuromusculares e vai tendo melhores consciência corporal, que a gente fala. Tudo bem? Isso, esse ponto que é a diferença que eu estava querendo falar mesmo. Então, por exemplo, se nós que treinamos há 10, 15, 20 anos, vamos num supino barra livre ou com halter, e fazemos o movimento bonitinho, somente a gente está mandando todo o estímulo para o nosso peitoral, tudo bem? E fazemos aqui o movimento. Uma pessoa iniciante, por que acontece isso daqui, ó? Isso. Ela está tremendo, não estou falando numa situação de fadiga, tá? Ela vai aqui, ela não tem ainda a consciência corporal para treinar aquele movimento. Então, é melhor nós colocarmos ele numa máquina, e hoje nós temos possibilidades, máquinas sofisticadas, convergentes, sentado, deitado, tudo quanto é jeito, né? O mercado fitness evoluiu muito, que permite você fazer um exercício com a ajuda de um braço de alavanca, para que ele foque no peitoral. Depois de um certo tempo, quando ele já teve uma adaptação, você leva ele para a barra livre. Não precisa começar já no halter e etc. Isso seria para criança, para idoso, para adulto, para pensando na pessoa que destreinado, intermediário e avançado. Então você iria evoluindo. Essa seria a lógica. Tem melhor benefício livre do que a máquina? Quando eu fiquei nos Estados Unidos, nós tínhamos essa pergunta e fomos testar e fazer isso. Que legal. Legal. Agora vai falar. Então, nós tínhamos assim, ó, perguntar para você em casa, né? O que é melhor? Fazer o agachamento, barra livre, ou fazer o leg horizontal, 180, na máquina? Para ganhos de força, potência,
equilíbrio, porque você imagina que o equilíbrio, qual que seria melhor? Ah, talvez em pé eu vou desenvolver melhor equilíbrio. Então nós fizemos um estudo assim, tá? Nós tínhamos um grupo que treinava ambos, agachamento e máquina, leg, um grupo só leg e um grupo só agachamento. O que nós vimos? Primeiro, massa muscular, 10 semanas de treino, 8 a 10 semanas, tá? Estudo crônico, com Legal. jovens universitários saudáveis. Massa muscular, todos os grupos melhoraram, não houve diferença. Força muscular, quem melhorou mais? O grupo que treinava agachamento melhorou mais no agachamento. O grupo que treinava leg melhorou mais leg. E o grupo que treinava ambos melhorou nos dois. Então esse é um outro ponto importante para a força. Eu vou desenvolver mais no que eu treinar. Então se eu não treino agachamento e treino leg, eu vou ganhar força? Vou. Só que se eu avaliar no leg, eu vou encontrar um ganho melhor. Se você fizesse uma avaliação no agachamento, você poderia não ver tanto benefício, mas eu não treino agachamento. Você entendeu? Entendi. Para força, tá? Massa muscular, todos os grupos melhoraram. Sim. Então, assim, todos ganharam força, show. Só que quem treinou as suas especificidades desenvolveram mais força naquele exercício. Beleza? E o equilíbrio, que nós achávamos que fosse ser melhor no agachamento, não diferiu. Até o leg ajudou mais para o equilíbrio, acredita? Olha, Devido à especificidade do leg. Uhum. Porque o teste que nós fizemos era um teste de estrela, né? Não sei se o pessoal conhece, mas só jogar teste de estrela, de equilíbrio, vai aparecer no Google. Então, o leg favorecia o movimento do teste. Então, olha como é importante, você que trabalha em academia, vocês que trabalham em academia com avaliação, eu saber avaliar para enxergar os ganhos também do meu aluno. Porque talvez eu estou avaliando, fazendo um teste que não me permite identificar tantos ganhos assim. E a gente sabe que isso é extremamente importante para vender, não é verdade? Sim, mostrar, olha, exato. você está melhorando, e aqui, piorou aqui. Então, isso é extremamente importante, né? A avaliação física. Sou um defensor muito grande da avaliação física. Então é isso. E para a gordura não mudou, mas foi isso. Para a força, ela é muito impactada pela especificidade do movimento que você está realizando, tá? Mas então, assim, não tem diferença. O que a gente sugere de uma maneira geral é a variação do treino, tá? Então, contemplar exercícios, máquinas, pesos livres, barras, a variedade é muito importante. Ah, mas eu não tenho. Tudo bem, então você vai fazer o que você tem. Talvez a única coisa é que você tem que fazer mais séries num supino do que fazer, né, 5 máquinas, tá? Mas é isso. É importante a variação, né, Fabrício? Não tem onde... Sim. Tem que variar, né? Às Variar, muda a angulação, isso é importante dar esses estímulos, né? Eu gosto de... Eu falo brincar, né, com o mesmo exercício ali. Porque o pessoal às vezes só fica numa coisa, só a angulação, né? Ou já o que muda, as variações, é super importante. É legal depois esse... Foi um estudo que vocês fizeram? Como Foi. que é? Tá publicado, depois quem tiver interesse, é só mandar lá, a gente compartilha. Vamos compartilhar depois nas legendas, deixar aí pra... Claro. É interessante pro Sim. pessoal ver, né? Ô Fabrício, agora falando sobre memória muscular. Tem uma... O pessoal às vezes fala, parei de treinar, fiquei 3 meses, alguma coisa aconteceu. Se existe a memória muscular, vou ganhar, ter mais ganho do que aquele cara que entrou agora. Existe mesmo? Como que é? O que seria essa memória muscular aí, para quem não tem dúvidas? Vamos lá. Sim, existe. Tem um estudo do Jeremy Lenick, dos Estados Unidos, que ele fez um desenho experimental muito interessante para tentar responder essa pergunta, tá? Então já mostraram que sim, que existe. Então, o sujeito que está, quando nós treinamos, igual eu falei da junção neuromuscular, nós aumentamos mionúcleos dentro da nossa célula muscular. Qual que é a ideia? Que esses mionúcleos vão, se eu treinar, estimular, nem todos, mas alguns vão virar novas fibras musculares. E aí eu vou aumentar minha massa muscular. Tá? Então, quanto mais mionúcleos, melhor. Só para a galera entender.
tentando falar a fisiologia aqui de uma maneira bem simples para que todos possam compreender, tá bom? Quando eles olharam para a fibra do sujeito destreinado, tinha muitos poucos mionúcleos, muito poucos pontinhos pretinhos. Depois também, quem quiser, eu mando o artigo, tem uma figura Legal. bem didática. Uhum. Tinha muitos pouquinhos pontos pretos, que são os mionúcleos, no sujeito destreinado, na fibra do sujeito destreinado. Submeteram esses sujeitos a um treino. E aí começou a aumentar o número, começou a aumentar a área de secção transversa, começou a aumentar o tamanho da fibra, começou a hipertrofiar, ele começou a fazer um treino de musculação. Depois eles param de treinar, ou seja, induzem esses sujeitos a um período de atrofia muscular. O que acontece com a espessura? Ela diminui. Ela diminuiu, eles pararam por um período. Só que quando olharam os mionúcleos, não foram perdidos todos. Permaneceram muitos mionúcleos, que é o que acontece com o sujeito treinado. Então, se nós paramos de treinar 15 dias, nós não vamos voltar ao que a gente era. E tem mais, quando a gente volta a treinar, o que acontece? A gente volta mais rápido, por conta dessa memória muscular, desses números de mionúcleos que já foram desenvolvidos, estão lá na fibra muscular, quietinhos, mas quando a gente estimula, eles voltam a responder ao estímulo. Mais rápido do que o sujeito que está iniciando, que ainda vai criar esses mionúcleos. Deu para entender? Entendi. Então existe. E aí, pensando nessa questão que você falou, destreino, vou parar um período, né, eu já tinha falado que nós acompanhamos as mulheres por 6 meses, 1 ano depois do treino, mas tem um outro estudo publicado também numa revista bastante importante, que eles fizeram assim, ó. Um grupo treinava 6 meses direto. E o outro grupo treinava 3 semanas, parava 3. 3 semanas, parava 3. Até dar os 6 meses. Deu para entender o desenho? Um grupo treinava 6 meses direto. O outro treinava 3 semanas, parava 3 semanas. Né? E depois dava o estímulo. O que eles observaram? No final da história, os grupos terminaram exatamente igual em termos de força e hipertrofia muscular. Final de 6 meses, os grupos terminaram juntinhos. Em termos de força e hipertrofia, por ultrassom, no tríceps, no peitoral, medidas bem sofisticadas. Tá? Porém, nas semanas que eles paravam, quando media, o grupo que estava contínuo estava melhor. Só que outro grupo estava parado. De novo, momento da avaliação. Mas eles queriam mostrar isso. Então, semana que o grupo tinha 3 semanas parado e fazia avaliação, o grupo que estava treinando contínuo estava melhor. Mas no final dos 6 meses, que era a meta de todo mundo, eles estavam iguais. Então eu brinco quando eu vou dar algum curso, eu falo assim, quando você vai para a praia 1 semana, pode curtir a praia, relaxa, curte seu final de semana, você não precisa chegar na praia e matricular na academia para dar um treino, que você não vai perder tudo que você conquistou em 1 semana, em 2 semanas. E depois, quando você voltar, você vai recuperar. Entendeu? Então, a galera fica muito assim, né? Tem um cara que fica apavorado, né? Vou perder tudo. Não vai perder. Você precisa de um tempo maior de destreino e tal. Então, e o sujeito que já é treinado, que tem anos de experiência, ele, por tudo isso que eu já expliquei, ele recupera, ele volta, ganha, né, o mais rápido por conta dessa memória muscular. Então, sim, ela existe. Legal. Porque é até importante também isso que você comentou, né? O pessoal às vezes vai viajar, fica aqueles caras bitolados, não, vou treinar. Cara, também é importante você dar uma... dá aquela... Não é relaxada, né? Mas, dá uma semana aí, cara, vai curtir. Até a sua motivação volta diferente, né, pro treino. Às vezes viaja 3 vezes no ano lá, vai com a família, com a esposa, com o filho, cara, dá uma... Eu sempre falo isso pro pessoal, passa os treinos online, cara, eu vou jogar lá, pode fazer online, mas eu falei, cara, ou faz na areia lá, cara. Muda o estímulo. Muda um pouco, senão fica nessa bitolada, é bom sair, né, até pra cabeça, né. Ô Fabrício, uma coisa, eu acho que eu queria comentar também com você, sua experiência, também nos estudos de HIIT, tá? Se você tem alguma coisa linkando assim, do treinamento resistido com HIIT, tem alguma coisa que daria para aproveitar também na sessão de treino aí?
A sua pergunta é para se combinar os dois? É isso? Isso, é. Sim, a gente tem bastante coisa. Inclusive, nós desenvolvemos em parceria com o professor Fábio Lira, né? Aham. Que o grupo dele foca no HIIT, foca no treinamento de Sim. endurance, HIIT, em obesos, indivíduos não obesos. E nós fomos estudar o treinamento concorrente, né? Que é a associação do treinamento resistido e do treinamento aeróbio em alta intensidade. É importante frisar isso. Tá? Eu trabalhei com treinamento combinado com as mulheres na pós-menopausa. Aham. Então, muitas pessoas usam equivocadamente, já trazendo aqui, né, uma nova definição, né? Não nova, mas uma nova abordagem. Até uma certa intensidade, que é o que a maioria usa na academia lá, 70%, 75%. Se eu fizer o aeróbio, a força, não tem interferência de um sobre o outro, Entendi. tá? Que é o que a galera faz, 40 minutinhos de musculação, depois vai para esteira 20 minutinhos. Aham. Tem problema, não vai ter queda de performance e tal. Agora, quando a gente pensa, por exemplo, em atletas que treinam em alta intensidade, na pista de atletismo, por exemplo, eles têm que treinar para velocidade e treinam musculação muito forte também. Se eu coloco junto, aí sim eu posso ter um efeito de concorrência, né? O que é concorrência? Um treino prejudicando o outro. Então, se eu corro, e aí a gente fazia um desenho, um modelo de estudo, para ter interferência. Então, a gente fazia 5 quilômetros na esteira HIIT. Então, eu fiz. Então, coloco lá o máximo na minha intensidade de VO2, 14 por hora, por exemplo. Corro 1 minuto, paro 1 minuto. Corro 1 minuto, paro 1 minuto. Até dar 5 quilômetros de corrida. Então, dava 23, 24 tiros, sabe? Bastante tiro. Acabava, a gente esperava 10 minutos e fazia 4 séries de agachamento numa intensidade alta também, 80% de um RM. Quando a gente fazia isso, a força ela cai. Por quê? Porque eu já fiz 5 quilômetros antes. Tá? Agora, se eu não quero ter esse efeito do aeróbio sobre a força, eu coloco a força antes. Até uma questão também metabólica, às vezes, você ingerir um carboidrato, que é ter um treino, ter energia para o treino, você não vai correr 5 quilômetros, porque você vai depletar aquilo. Então a gente usa o carboidrato para ter energia para a musculação e depois vai para o aeróbio e acaba de exaurir o estoque. Tudo bem? Mas se eu coloco o aeróbio antes, fico lá na esteira 5 quilômetros e vou treinar força com objetivos de ganhar força, eu vou estar prejudicando minha força, meus ganhos de força. Então a estratégia está errada. Porque você está usando uma estratégia que está desfavorecendo o seu principal objetivo, que é ganhar força. Exato. Então, você tem que inverter. A sugestão é inverter, colocar força antes. Agora, de novo, isso só ocorre numa intensidade elevada. Intensidade 60%, 70%, por isso que chamaram de treinamento combinado. Entendi. E não mais o concorrente. Porque 70% não tem a zona de interferência, né? Do aeróbio sobre a força. Não existe isso com 60%, com 70%. Tá? Então, combinado e acima de lá 85%, 90%, onde tem a zona de interferência, a gente chama de concorrente. Porque concorrente vem de concorrência de vias metabólicas. Isso. É daí que vem o nome. Ô, Fabrício, você ficou quanto tempo nos Estados Unidos? 1 ano. 1 ano. Ah, legal. Até isso, eu queria que você comentasse, cara, as principais diferenças ali sobre pesquisa, do treinamento, que fala que nos Estados Unidos os jovens, né, as crianças são muito... tem mais nas escolas, nas faculdades, lá tem isso mesmo, cara? Como que é? Powerlifting, né? Muito. Então, no college, na universidade, tem as competições de powerlifting. Eles se dedicam bastante a isso, né? Você vê muita gente dedicando aos treinos de membro inferior, coisa que aqui a gente vê homens negligenciando treinos de membros inferiores. E eu disse, né, que o idoso vai perder primeiro força e potência nos membros inferiores, né? Então, isso sim, eles dão uma maior atenção, né? São mais engajados, mais motivados para esse tipo de treino. Em termos de pesquisa, né, a gente consegue fazer muita coisa aqui, Rena, que eles não fariam lá. Né? Então, nas condições, eu estou dizendo, as condições que nós temos, a gente consegue fazer muito mais coisa. Né? Porque lá, só para você ter uma ideia, você pede um reagente no laboratório, hoje, amanhã está no laboratório. Aqui, se nós formos importar, demora 3 meses para chegar o reagente.
entendeu? Então, tem algumas facilidades que lá ajuda muito, tá? Mas, eu falo, nós brasileiros, nós fazemos muitas coisas boas com muito pouco recurso. Então, a gente tem que pegar um fomento de pesquisa, orientar 2 mestrados, 2 doutorados, lá os caras pegam um fomento e focam em um estudo, responder uma pergunta dessa que eu estou falando para você, Entendi. tá? Então, eu acho assim, o mundo tem muitos pesquisadores bons, mas nem sempre a gente tem as mesmas condições. Não estou reclamando das condições, mas a gente tem que fazer muito mais coisa com menos recurso, Entendi. entendeu? E o mercado fitness lá é fantástico, né? Muito mais, igual eu falei do powerlifting, o engajamento, o estímulo desde a escola, porque eles têm, né, desde o high school, aí vai para o college e assim por diante, muito bem desenvolvido, né? Um certo dia eu estava numa lanchonete, aí eu vi um jogo de basquete, eu gosto de assistir, achei que fosse NBA. Não, não, é o high school. Os caras estavam transmitindo num barzinho um jogo de 15, 16 anos. Transmissão ao vivo, tipo ESPN. Nossa. Então, assim, quanto, né, que gera de recurso, de lucro para as escolas e volta para a universidade, eles conseguem fazer complexos esportivos e os complexos são mantidos por empresas para dar, né, melhorar a infraestrutura. Não fica tudo a cargo da universidade, né? Aqui a universidade tem que se manter só com recurso público, né? É muito difícil você manter um complexo esportivo com quadras, pistas, é muito dinheiro. O dinheiro de um departamento não dá para manter tudo. Não dá, né? E aí a gente tem que tentar captar recurso para fazer as pesquisas e muitas vezes nem tem os editais. Não é que você concorre com o Brasil inteiro, mas não tem nem a possibilidade de você pleitear um recurso. Então, muitas das coisas, testava suplemento lá onde eu estava, tirava dinheiro do próprio bolso. Nossa. Tirava dinheiro do próprio bolso. Aí eu falo que é o amor pela Sim, pesquisa. com certeza. Porque eu não era obrigado a tirar dinheiro de suplemento, dar para o sujeito. E assim, a gente faz projetos, é grupo, eu não posso fazer com um indivíduo. Então, você tem 20 num grupo, 20 no outro, todo mundo tomando suplemento, todo mundo treinando com personal, para você conseguir ter uma uma resposta mais fidedigna, né? Então, são os desafios daí que a área acaba, infelizmente, nos propiciando, né? Faz... É legal isso de falar que as empresas, né, indústrias lá abraçam mais, né, cara? Aqui, se fosse, daria pra fazer tanta coisa, né, Só cara? para você ter uma Assim. ideia, um colega federal do Maranhão, ele fez uma parceria com uma empresa dos Estados Unidos. Eles mandaram suplemento, mandaram reloginhos para Aham. pegar a qualidade do sono, Sim. mandaram tudo. O trabalho dele era rodar a pesquisa, dar os resultados. Não ia ganhar dinheiro, ele não vai ganhar nada, tá? Ele só vai ganhar esses insumos e tal. Chegou, seguraram o relógio que era para pesquisa na alfândega e não liberava. Ele tinha que Nossa. pagar para liberar. Ficou 2 meses lá para liberar, lá em Campinas, na alfândega, não liberava. Gente, veio uma carta que é para pesquisa. A indústria lá dos Estados Unidos dando 15, 16 reloginhos, ia ficar para ele cada um, sei lá, $1.000. É caro. E aí a alfândega segura, sabe? Então, eu te falei do reagente, você pede hoje, demora 3 meses para chegar. Aí você tem que rodar o estudo, entregar resultado, fazer relatório, porque tudo é preto no branco, você tem que Aham. escrever o projeto. Então, essas coisas que acaba, né, te desestimulando, Aham. sabe? Tem que mudar muita coisa disso, né, cara? É bom, e é bom a gente falar, né? Às vezes o pessoal acha que é mil maravilha, cara. É totalmente o oposto, né, cara? Ô, Fabrício, queria, encerrando aí, eu falo, se deixar, a gente ia ficar manhã e tarde inteira aí batendo papo, né? Queria que você falasse novamente aí que você está trazendo aí o grupo agora, como que tá. Você já tinha comentado quem pode ir, mas falar um pouco mais o que vocês têm já pesquisado, como que tá, cara, isso do grupo aí, falar resumidamente. Sim, então, né, eu sou coordenador do grupo de imunometabolismo do músculo esquelético e exercício, então você é profissional de educação física, nutrição, da área da saúde em geral, né, e áreas afins, que goste do treinamento resistido, que queira saber mais, se aprofundar, estudar, se atualizar, você é bem-vindo às reuniões do grupo, né, adiciona a gente nas redes sociais, né, o Renan vai colocar lá para vocês o Isso. Instagram, manda direct.
a gente conversa, passa os horários das reuniões. Como eu disse, atualmente está sendo às quintas-feiras, às 14 horas. Então, vocês são bem-vindos a participar, a integrar o grupo, começar a estudar e, de repente, futuramente, se tiver interesse, seguir carreira acadêmica, né? Eu oriento no programa de Ciências do Movimento da Unesp. Tá? Esse programa é Unesp Rio Claro, Bauru e Presidente Prudente. Tem professores dos 3 campos, tem várias linhas de pesquisa legal. Tá? Então não precisa ser necessariamente a nossa, mas pode conhecer outras linhas também. E voltar a se atualizar, né? Estar por dentro do que há de mais atual e fazer ciência. Ciência na prática. Né? O foco do nosso grupo é o treinamento de força, associado ou não à suplementação esportiva, essa é uma linha. E temos a outra linha com atletas também, que eu falei para você, né, brevemente. Sim. A gente pode vir falar em outro momento mais sobre atletas e tal. Mas é isso, fica o convite. Quem quiser saber mais, adiciona lá. Vai ser um prazer a gente trocar ideia e conversar melhor nessas reuniões, tá bom? Legal. Fabrício, agradecer você aí por ter reservado esse tempo aí com nós, cara. Vindo aí de bom grado, já na hora, já falou, vamos então. Agradecer, cara, mesmo pela quem gosta, né? Vem mesmo, fala com. Dá pra perceber como você gosta da área e fala. Porque eu falo que essa área também tem que gostar, cara. A gente tem que gostar, tem tem muitas dificuldades ainda no Brasil, né? Com isso. E parabenizar você pelo grupo de estudo aí. Fico feliz por ter voltado em Presidente Prudente aqui na região. Ganhamos mais uma força, né? Falei, pô, que legal voltar e sucesso nessa volta aí, tá? Eu que agradeço, Renan, ao espaço novamente, ao suporte, ao convite. Muito obrigado. É um prazer muito grande, né, revê-lo, estar com vocês novamente aqui. E, mais uma vez, parabenizá-lo por esse espaço, por esse canal. Espero que, né, eu vi que muita gente boa você está trazendo para falar nos diferentes contextos do treinamento físico, né, em diversos aspectos e públicos. Então, parabéns, muito obrigado pela oportunidade. Um grande abraço a todos. Galera, muito obrigado. Até a próxima aí. E próximo mês o Márcio tá aqui, o que cuida da edição geral. Vamos ter que reservar 2 datas aí, hein, já, Márcio. Tem 2 convidados legais aí pra galera. Galera, abraço aí. Até mais, até a próxima aí.